Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Normalmente a gente pensa que dívida com o governo, imposto principalmente, só acaba com o pagamento, né? Mas o direito tributário ele é cheio de detalhes. Hoje a gente vai fundo nisso. As outras formas de extinguir um crédito tributário que vão além de simplesmente pagar o boleto. Nossa fonte é o Código Tributário Nacional, o CTN, especificamente ali entre os artigos 170 e 174. São 5 institutos: compensação, transação, remissão e os famosos, né, que sempre geram dúvida, decadência e prescrição. Parece complicado, talvez um pouco, mas entender isso é assim muito importante para quem lida com o fisco. Vamos desvendar isso então. Para começar, vamos falar daquelas formas que envolvem um acerto de contas, digamos assim. A compensação, lá no artigo 170. A ideia é essa mesmo, tipo, eu devo, você me deve e a gente acerta. Exatamente essa a lógica. O 170 permite que a lei autorize isso sim. O contribuinte, que é o sujeito passivo, usa um crédito que ele tem contra a fazenda pública para quitar um débito tributário dele com o mesmo ente, claro. Ah, entendi. Tem que ser com o mesmo governo, né? União com união, Estado com Estado. Isso, mesmo a fazenda pública. E olha, não é qualquer crédito não, tá? O CTN é claro, tem que ser crédito líquido e certo. Líquido e certo. O que isso quer dizer exatamente? Líquido significa que o valor é conhecido, é um valor exato, sem dúvida, e certo quer dizer que a existência daquele direito de receber não está em discussão, é incontrovertido. E esses créditos podem ser tanto os já vencidos quanto aqueles que ainda vão vencer, os chamados créditos vincendos. Peraí, usar um crédito que nem venceu ainda para pagar imposto agora? Isso é possível. Como funciona? Tem algum desconto? É possível, mas a lei que autoriza a compensação tem que dizer como fazer. O parágrafo único do 170 trata disso. Ele fala que a lei vai definir como apurar o valor desse crédito futuro para compensar hoje. E tem uma proteção importante. A lei não pode mandar reduzir o valor do crédito num montante maior que o juro de 1% ao mês, pelo tempo que falta entre a compensação e o vencimento original. É para ser justo, né? Trazer o valor para o presente sem prejudicar demais o contribuinte. Entendi. Uma espécie de taxa de desconto limitada a 1% ao mês. Faz sentido. Mas eu lembro que teve uma mudança importante aí, né? O artigo 170A, ele não colocou uma trava bem grande na compensação? Colocou sim, e foi uma trava bem significativa. O 170A, que veio com a Lei Complementar 104, lá de 2001, ele proíbe compensar usando o crédito do contribuinte que esteja sendo discutido na justiça pelo próprio contribuinte. Como assim? Se eu entrei na justiça para discutir se eu tenho direito a um crédito ou o valor dele, eu não posso usar esse crédito para compensar enquanto o juiz não decidir. Exatamente isso. Enquanto o processo não tiver uma decisão final, definitiva, o chamado trânsito em julgado, aquele crédito fica, digamos, bloqueado para compensação. Nossa, mas isso deve impactar muitas empresas, né? Porque um processo judicial pode levar anos. O dinheiro fica lá parado, potencialmente existindo, mas sem poder usar para bater imposto. Impacta demais. A intenção por trás da norma é dar segurança, evitar que o fisco aceite um crédito que depois a justiça diz que não existe. Mas para o contribuinte é complicado. Ele fica com um ativo ali, um direito em execução, sem poder usar para aliviar o caixa, mesmo que tenha uma chance enorme de ganhar a ação. Mostra como uma regra, assim, meio processual, tem um efeito econômico direto, né? Com certeza. Muda toda a estratégia. Bom, saindo da compensação, vamos para a transação, no artigo 171. Se compensação é encontro de contas, transação parece mais. Uma negociação para acabar com uma briga. É isso mesmo. A transação é um acordo para terminar um litígio, uma disputa que já existe sobre um crédito tributário, seja na esfera administrativa ou judicial. O ponto-chave do 171 é que ela acontece através de concessões mútuas. Concessões mútuas, isso quer dizer que os dois lados têm que ceder alguma coisa. O fisco pode, por exemplo, perdoar multa, juro, dar um prazo maior, e o contribuinte o que ele cede. Desiste da discussão. Exato. A lei que autoriza a transação vai dizer quais concessões são possíveis. Pode incluir redução de multa, juros, encargos, prazos e formas de pagamento especiais.
Em troca, o contribuinte geralmente desiste de recursos, ações judiciais ou reconhece parte da dívida, pondo fim àquela disputa. Mas essa negociação, ela é equilibrada? Ou o fisco, por ser o credor e o Estado, acaba tendo mais força para impor as condições? É uma ótima pergunta. A lei tenta criar limites e parâmetros, né? Especialmente com as regulamentações mais recentes, como a da transação federal. Mas, é claro, a relação é desigual por natureza. O parágrafo único do 171 diz que a lei tem que indicar quem é a autoridade competente para fazer essa transação, para ter um controle. Não é algo feito de qualquer jeito, tem que seguir as regras da lei autorizadora. Entendi. Precisa de lei e autoridade definida. Ok. E se não tem crédito para compensar, nem acordo na transação, mas a situação do devedor é muito difícil ou o valor é pequeno, aí pode rolar um perdão? É a remissão do 172. Isso, a remissão é o perdão da dívida, total ou parcial. Mas, atenção, não é um ato de bondade do fiscal, não. Primeiro, tem que ter uma lei específica autorizando a remissão em certas situações. E segundo, mesmo com a lei, cada caso de perdão depende de um despacho fundamentado da autoridade administrativa. Ela tem que explicar por que aquele contribuinte se encaixa na hipótese da lei. E que hipóteses a lei pode prever para justificar um perdão de imposto? Parece algo bem excepcional. O artigo 172 dá 5 pistas do que a lei pode considerar. Primeiro, a situação econômica do devedor, né, se ele está em dificuldades. Segundo, erro e ignorância excusáveis, perdoáveis, sobre a matéria de fato, não sobre a lei. Terceiro, a diminuta importância do crédito, tipo um valor tão baixo que não vale o esforço de cobrar. Quarto, considerações de equidade, olhando as características específicas do caso, buscando uma justiça ali. E quinto, condições peculiares a uma certa região, como um desastre natural, uma crise econômica localizada. A lei pode escolher um ou mais desses critérios. Alguns desses, como equidade ou situação econômica, parecem um pouco subjetivos, né? Como garantir que isso seja aplicado de forma justa para todo mundo? É um desafio, sem dúvida. Por isso, a lei que autoriza ou o regulamento geralmente tenta criar critérios mais objetivos para aplicar esses conceitos, mas sempre vai ter uma margem de análise. E tem um ponto fundamental no parágrafo único do 172. Essa remissão, esse perdão, não gera direito adquirido. Opa, como assim? O perdão pode ser cancelado depois? Pode. Se depois de dar o perdão, o fisco descobre que o contribuinte não cumpriu os requisitos ou que ele deixou de cumprir alguma condição que foi imposta, a remissão pode ser revogada. Aí a dívida volta com tudo, com juros desde o início. E se teve má-fé, dolo, simulação para conseguir o perdão, ainda pode vir com multa. É um perdão, mas com condições. Entendi. Nada é tão simples assim. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco. Saindo dessas soluções que envolvem algum tipo de acerto ou perdão, vamos para o fator tempo. Decadência, no 173, e prescrição, no 174. Esses dois sempre confundem. Qual a diferença principal? Começando pela decadência. O que ela extingue? A diferença é crucial, né? A decadência do 173, ela atinge o próprio direito do fisco de constituir o crédito tributário. É o direito de fazer o lançamento, aquele ato de formalizar a cobrança, verificar que o imposto é devido, calcular o valor, dizer quem deve pagar. Ah, então se o fisco demora demais para fazer essa formalização, ele perde o direito de fazer? O crédito nem chega a existir oficialmente? Exatamente. Ele perde o direito de lançar. O prazo para isso, o prazo decadencial, é de 5 anos. 5 anos. Contados a partir de quando? O 173 tem 2 regras principais. A regra geral, no inciso 1, diz que começa no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido feito. Por exemplo, um imposto sobre algo que aconteceu em 2024 e que já poderia ser lançado em 2024, o prazo de 5 anos só começa em 1º de janeiro de 2025. Certo. Exercício seguinte. E a outra regra? A outra, no inciso 2, é para quando um lançamento foi feito, mas foi anulado por um erro de forma, um vício formal. Aí o fisco ganha um novo prazo de 5 anos
para fazer um lançamento certo, contando da data em que a decisão que anulou o primeiro virou definitiva. Mas tem também uma regra no parágrafo único do 173, né? Algo sobre antecipar o início desse prazo. Sim, importantíssima essa regra. O parágrafo único diz que o direito de lançar extingue em 5 anos, contados da data em que o fisco notificou o contribuinte sobre qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Medida preparatória. Tipo o quê? Iniciar uma fiscalização. Isso, o início formal de uma fiscalização, uma intimação para apresentar documentos específicos sobre aquele tributo que vai ser lançado. Se o fisco toma uma atitude dessas, indispensável para poder lançar, e notifica o contribuinte, o prazo de 5 anos da decadência começa a correr dali. Ah, então se a Receita começa a me fiscalizar sobre o imposto de 2024, já em novembro de 2024, e me notifica disso, o prazo de 5 anos para ela lançar esse imposto já começa a contar em novembro de 24. E não só em janeiro de 25. Exatamente. Isso evita que o fisco comece uma apuração e deixe parada para sempre. A partir do ato preparatório formal, o cronômetro liga. Se não lançar em 5 anos a partir dali, já era, decaiu o direito. Entendido. Decadência é a perda do direito de lançar, de constituir o crédito. Beleza. E a prescrição? Lá no artigo 174. Se o fisco conseguiu lançar a tempo, antes da decadência, o que a prescrição faz? A prescrição é diferente. Ela extingue o direito do fisco de cobrar judicialmente o crédito que já foi definitivamente constituído. Ou seja, o lançamento foi feito, está válido, não tem mais como discutir na via administrativa, mas o contribuinte não pagou. Ah, então é o prazo para entrar com a ação na justiça. A tal da execução fiscal. Isso mesmo, é o prazo para ajuizar a execução fiscal. Se o fisco não fizer isso a tempo, ele perde o direito de usar o judiciário para forçar o pagamento. O crédito ainda existe tecnicamente, mas não pode mais ser cobrado judicialmente. E qual é esse prazo? E quando ele começa? O prazo da prescrição também é de 5 anos, igual a decadência nesse ponto, mas o início da contagem é outro. O artigo 174 fala que começa da data da constituição definitiva do crédito tributário. Constituição definitiva. Quando é isso? Quando acaba a discussão administrativa. Exato. Quando não cabe mais recurso administrativo, seja porque o prazo passou, seja porque todos os recursos já foram julgados e a decisão final foi dada. A partir desse momento, o crédito está constituído definitivamente e o fisco tem 5 anos para ir para a justiça cobrar. 5 anos para cobrar na justiça. Mas esse prazo corre direto, sem parar? Ou tem alguma coisa que pode interromper, fazer ele voltar a contar? Tem sim. E isso é muito comum e muito importante. O parágrafo único do 174 traz 4 causas que interrompem a prescrição. E atenção, interromper significa que o prazo que já tinha passado é zerado. E a contagem dos 5 anos recomeça do zero, a partir do ato que causou a interrupção. Zera tudo, recomeça do zero. Nossa, então a cobrança pode se arrastar por bem mais de 5 anos. Quais são esses atos que interrompem? Exatamente, pode prolongar bastante. As causas são, primeira, o despacho do juiz que ordena a citação na execução fiscal. Uma mudança importante aqui. Antes era a citação feita, agora basta o despacho do juiz mandando citar, o que adianta a interrupção. Segunda, o protesto judicial ou extrajudicial da dívida. O protesto em cartório extrajudicial é uma ferramenta mais recente, que também interrompe. Terceira, qualquer ato judicial que coloque o devedor em mora, que reconheça que ele está atrasado. E a quarta, que é muito relevante na prática, qualquer ato inequívoco do devedor, mesmo fora do processo, que signifique um reconhecimento da dívida. Reconhecimento pelo devedor. Tipo o quê? Pedir para parcelar a dívida. Esse é o exemplo clássico. Se o contribuinte vai lá e pede um parcelamento, ele está implicitamente reconhecendo o que deve. Esse ato interrompe a prescrição. O prazo de 5 anos que estava correndo para e começa a contar tudo de novo a partir do pedido de parcelamento. Caramba, então
Tem que ficar muito atento não só ao prazo inicial, mas a qualquer um desses atos que podem ter acontecido no meio do caminho. Exatamente. É fundamental acompanhar isso para saber se a dívida ainda é exigível ou não. Bom, acho que agora ficou bem mais clara a diferença, né? Decadência e prescrição são limites de tempo, mas atuam em momentos e sobre direitos diferentes do fisco. Recapitulando, então, a gente viu hoje 5 formas de extinguir o crédito tributário, além do pagamento, claro, lá nos artigos 170 a 174 do CTN. A compensação, que é o encontro de contas, mas com aquela trava do 170A para crédito em discussão judicial. A transação, que é o acordo para acabar com a briga, com concessões dos dois lados. A remissão, que é o perdão, mas só com lei autorizando e despacho fundamentado, e pode ser revogado. E os prazos? A decadência, perda do direito de lançar em 5 anos, contados do exercício seguinte ou da medida preparatória. E a prescrição? Perda do direito de cobrar na justiça em 5 anos, contados da constituição definitiva, mas que pode ser interrompida várias vezes. Ufa! É isso aí. E olha, conhecer esses institutos não é só preciosismo técnico, sabe? Eles são garantias importantes para o contribuinte. São limites ao poder do Estado de tributar e de cobrar. Mostram que essa relação tem regras, tem prazos. Saber diferenciar decadência de prescrição, entender quando cabe uma compensação ou talvez pleitear uma transação, isso dá ferramentas para o cidadão, para a empresa, se defenderem e planejarem sua situação fiscal. É sobre segurança jurídica, no fim das contas. Excelente resumo. Ajudou demais a clarear esses artigos do CTN. Muito obrigado pela conversa. E para quem nos ouviu, fica aqui uma reflexão para a gente levar. Pensando nessas formas de extinção que não são pagamento, especialmente a transação e a remissão, com suas condições como situação econômica, tipo de litígio, região do país. Será que essas regras, além de resolverem dívidas, não acabam funcionando também como ferramentas de política pública? Quer dizer, será que o jeito como a lei permite um acordo ou um perdão pode, na prática, ser usado para direcionar benefícios, estimular setores, aliviar crises em certos lugares ou até para focar a cobrança só onde vale mais a pena para o governo? Como será que essas escolhas técnicas refletem ou poderiam refletir prioridades econômicas e sociais? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima.